hoje um conteúdo um pouquinho diferente, não vou falar sobre animes, mangás e cultura pop. Hoje eu vou falar sobre como tem sido o meu aprendizado da língua japonesa. Há pouco tempo eu comecei a aprender japonês. Na verdade, eu comecei a me interessar por aprender japonês desde o ano passado, mas acabou que eu só aprendi um pouquinho ali do mínimo das coisas iniciais ano passado, e recentemente eu peguei para estudar de verdade. E nesse vídeo eu queria comentar com vocês um pouco sobre como funciona a língua japonesa e algumas dicas para quem está iniciando também no estudo de japonês. E a minha intenção é fazer outros vídeos explicando como eu estou aprendendo, de forma inclusive 100% gratuita, quais materiais eu estou usando, quais vídeos no YouTube, sites e afins eu estou usando. Mas isso vai ficar para outro vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre as minhas motivações, sobre as dificuldades, como funciona a língua japonesa e também algumas dicas iniciais. Beleza? Então a primeira coisa que eu acho interessante falar para vocês é o porquê que eu fiquei com vontade de aprender japonês. E acho que vocês já devem imaginar o porquê. Desde criança eu gosto muito de animes, depois fui gostando de mangás e nos últimos anos fui assistindo cada vez mais animes e vendo canais no YouTube e me aprofundando mais na cultura japonesa, vendo que é um país super interessante, com uma cultura muito diferente da nossa, e por conta disso eu fiquei com vontade de aprender japonês justamente por ser um idioma bastante diferente e que muita gente diz que é difícil aprender. Então tem essa parte desafiadora, mas também quis aprender para poder ler meus mangás, assistir meus animes sem legenda e esse tipo de coisa que vocês provavelmente imaginam, né? Primeiramente, eu queria deixar claro que eu não sou professor de japonês. Como eu disse, eu sou estudante extremamente iniciante. Então, o que eu estou tentando fazer aqui, na verdade, é dar algumas dicas para vocês que pode poupar algum tempo de pesquisa na internet. Porque quando a gente tenta aprender uma nova língua, muitas vezes a gente acaba perdendo muito tempo na internet procurando a melhor forma, procurando os melhores sites. Então, o objetivo desses vídeos aqui também é dar um direcionamento para vocês, beleza? Bom, a primeira coisa que eu queria falar é que o japonês possui 3 sistemas de escrita, que é como se fosse 3 alfabetos. Não é correto dizer isso, porque não é um alfabeto propriamente dito, mas são 3 sistemas de escrita, que são o hiragana, o katakana e o kanji. Aqui nessa frase a gente pode ver como é utilizado isso nos textos japoneses. Basicamente, os japoneses utilizam esses 3 sistemas de escrita juntos, tá? Então, cada palavra, determinadas coisas vão ser utilizadas com um sistema, outras com outro, e todos são utilizados juntos, tá? Aqui nessa frase, por exemplo, a gente consegue ver esses 2 primeiros símbolos aqui são em hiragana, aqui em katakana. Aqui a gente tem numeral, que é igual ao nosso. Aí aqui a gente tem kanji, outro hiragana, outro kanji e outros símbolos em hiragana. Aqui embaixo você pode ver no nosso alfabeto. Quando é utilizado o nosso alfabeto para escrever palavras japonesas, então por exemplo, sei lá, você vai ver às vezes alguém escrevendo arigato desse jeito aqui, né, com o nosso alfabeto. Isso aqui é chamado de romaji. E isso não é utilizado no Japão, tá? Os japoneses realmente utilizam esses 3 sistemas de escrita, então não tem muito como você fugir deles. Agora eu vou falar um pouco da boa e da má notícia. A boa notícia é que o hiragana e o katakana, eles são bem tranquilos de aprender, porque eles são um número pequeno de símbolos e você consegue decorar eles. Então, fazendo um tipo de memorização, que inclusive eu vou dar uma dica daqui a pouco, é possível decorar isso aqui de maneira bem rápida. Já o kanji é mais complicado, porque existem, sei lá, 30 mil kanjis, 10 mil kanjis, 20, não sei exatamente o número, mas é um número bem grande. Se você tentar aprender cada kanji individualmente, é muito difícil, porque primeiro que cada kanji tem 2 tipos de leitura, que são chamadas de leitura on e leitura kun. E você não vai saber qual tipo de leitura tem o kanji lendo ele numa frase, pode ser que ele tenha uma ou outra, então você vai ficar na dúvida. Então a melhor forma, no meu ver, de aprender kanji é basicamente você aprendendo a palavra, como ela realmente é. Então, por exemplo, você vai aprender uma palavra nova no inglês, sei lá, a palavra airplane, que é avião. No caso, você vai simplesmente saber que airplane significa avião, é uma palavra nova para você e beleza. E no japonês é a mesma coisa, só que a grande maioria das palavras são escritas em kanji, assim, os verbos e tudo é normalmente escrito em kanji. A primeira coisa que a gente aprende normalmente é o hiragana, ele é como se fosse a estrutura mais básica,
E depois a gente aprende o katakana, que é mais utilizado para palavras que vêm do estrangeiro. Aqui a gente tem logo de cara esse exemplo, terebi, que significa TV. Então uma palavra aí que veio do inglês, né? E o kanji, como eu disse, é usado, talvez o mais utilizado de todos, né? As palavras, verbos, substantivos normalmente são em kanji, apesar de ter algumas palavras, várias palavras na verdade, em hiragana e katakana também. Uma outra coisa importante de ressaltar é que em mangás, por exemplo, os kanjis eles vêm na parte de cima como a forma que você consegue ler ele em hiragana. Isso é chamado de furigana. Então aqui eu abri um exemplo no Google para mostrar para vocês. Então, o mangá, que normalmente é focado no público mais jovem, né? Na verdade depende, os mangás shonen, né? Que é para jovem, eles têm em cima deles, de alguns kanjis, né? Os kanjis mais avançados, a maneira que você consegue ler em hiragana. E por que isso? Porque, como eu disse, você primeiro vai aprender o hiragana. Você, como mesmo não sendo nativo, você começa pelo hiragana, você vai decorar. E eu mesmo, por exemplo, não sei o que isso aqui significa. Se eu olhar aqui esses kanjis, eu não sei o que significa. Mas eu sei ler eles, porque aqui em cima está escrito. Então aqui tem o fu, aqui tem o ri, que já está em hiragana. E aqui em cima a gente tem ga e na. Então, furigana. Então, é a própria conceito, né? Furigana é justamente esse símbolo aqui em cima das palavras. Aqui tem outro exemplo. Vamos supor que você não saiba ler esses kanjis, mas você sabe hiragana, então você consegue ler ni, hon, go, que significa língua japonesa, mas talvez você não saiba a tradução disso, né? Mas o fato de você conseguir ler esses kanjis através do hiragana te possibilita pesquisar o significado deles em tradutores, né? Então, partindo agora para o hiragana, para vocês ficarem familiarizados, esse aqui é basicamente todos os símbolos do hiragana. Tem algumas variaçõezinhas que eu já vou falar mais à frente. E é importante você perceber também que no japonês a ordem das letras é A, I, U, E, O, que é diferente do português que a gente normalmente aprende quando é criança. Isso é importante para você conseguir decorar isso aqui mais fácil, tá? Então você tem uma coluna aqui do A, que é A, I, U, E, O, do K, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, do Sa, Sa, Shi, Su, Se, So, do Ta, Ta, Chi, Tsu, Te, To. Então perceba que tem algumas peculiaridades na pronúncia de algumas letras, se é que a gente pode chamar assim. Isso é inclusive outro ponto importante. Isso aqui não é necessariamente uma sílaba, ela é como se fosse uma letra, mas também como se funcionasse como sílaba ao mesmo tempo, né? Isso é uma coisa que até facilita na língua japonesa, porque independente da parte da palavra que essas letras estão, você vai pronunciar da mesma forma. Então, sa, o ta, o shi, o ti, independente do local que ela esteja na palavra, a pronúncia é a mesma. Então, continuando aqui, a gente tem ta, chi, tsu, te, to. Então, o ti, apesar de ser a mesma pronúncia como se tivesse um T, né, TI, a gente escreve romanizado dessa forma aqui, né, chi. O tsu, então não tem o tu, no caso é um tsu, te e to. Na, ni, nu, ne, no, ha, ri, fu, re, ro. Aqui não tem ru, é fu. E um outro ponto também é que esse ha, parte depois que vocês forem aprender partículas, tem uma partícula muito importante que é a partícula wa. Inclusive tem o a aqui, só que quando ele é partícula, ele não é essa letra aqui, ele é essa aqui. Então isso acaba confundindo bastante gente no começo. Ma, mi, mu, me, mo, ya, yu, yo, ra, ri, ru, re, ro, wa, o e Esse o, na verdade, não é pronunciado o, ele é pronunciado o, como se fosse só o, igual aqui, tá? Então a pronúncia aqui é praticamente a mesma. Aqui, algumas variantes que eu tinha falado antes, tem algumas colunas, que no caso a coluna do Ka, a coluna do Sa e a coluna do Ha, elas podem ter uma variante aqui no som, criando aí outras letras, né? No caso aqui, o K com esses dois tracinhos aqui em cima vira H, aí você tem o Ki vira Gi, o Ku vira Gu, o Que vira Ge e o Ko vira Go. Então fica Ga, Gi, Gu, Ge, Go. Tá? Então isso aqui muda o som da coluna do K. Assim como acontece também na coluna do Sa, que vira som de Z. Então vira Za, Zi, Zu, Ze, Zo. E também na coluna do Ta, que vira Da. Né? Da, Di, Du, De, Do. E a mesma coisa para a coluna do Ha, que vira Ba, Bi, Bu, Bebo. No caso específico da coluna do Ha,
Também tem uma outra variante que agora é uma bolinha em cima, né? Você coloca uma bolinha em cima e muda o som, e vira pá, pi, pu, pe, po. Então esses são os sons disponíveis na língua japonesa. Esses símbolos aqui em cima chamam Dakuten, e esse aqui com dois tracinhos chama Tenten, e esse aqui com a bolinha chama Maru, que literalmente significa redondo. Aqui nessa imagem a gente consegue ver melhor o que eu estava comentando. Então aqui tem os básicos, que são os que eu tinha falado antes, né? Aqui a I, o, E, O, Kaki, Ku, Keko. No caso está escrito em linha, né? Antes a gente estava vendo em coluna. E aqui as variantes que eu falei, né? Que a coluna ou linha, né? Do K vira H, do Sa vira Za, e enfim, tem essas mudanças. E também tem esses aqui de baixo, que é quando você tem algumas junções, no caso. Por exemplo, você juntar o Ki com o Ya, você tem Kya. E no caso o Ya, ele acaba sendo escrito pequenininho. Você está vendo aqui que tem o Ya e o Yo, que é uma linha diferente aqui, que não tem os 5 símbolos que tem nas outras. Eles podem se juntar a determinados símbolos para formar outros sons. E no caso, só tem esses aqui, tá? Tudo que tem aqui nessa imagem é tudo que você precisa saber de Hiragana. Mas isso aqui é fácil de decorar, porque se você já tiver decorado o Hiragana, é só pensar na junção. Então, pô, já sei que isso aqui é Ki, já sei que isso aqui é Ya, o Ya tá pequenininho, então é Kya, Kyu e Kyo. E percebe que isso é mantido também pro Gya, Gyu, Gyo. Aqui é a mesma coisa pro Ni, então o Ki, o Ni. O Ri, o Mi e o Ji, eles conseguem se juntar com o Ya e o Yo, formando esses aqui. E lembrando que também colocando o Tenten também funciona, então também tem Gya, Gyu, Gyo, Rya, Ryu, Yo. Mas lembrando que você facilmente vai decorar isso aqui, porque você já vai saber que isso aqui é o Ri, e que isso aqui é o Ya, e que isso aqui é o Ri, e que isso aqui é o Yu. E aqui embaixo também tem outras variantes que você pode juntar o Ji com o E, fica J. Mas isso aqui, galera, de verdade, é como eu disse em cima, você já sabendo o Hiragana, você consegue saber isso aqui, porque os símbolos que estão aqui estão ali, então uma coisa leva a outra. Indo agora para o Katakana, eu até achei essa imagem aqui que coloca os dois lado a lado. Perceba que cada um do Hiragana tem o seu respectivo no Katakana. Só que o A do Katakana, em vez de ser esse símbolo, vai ser esse. O I, em vez de ser esse, vai ser esse. E por aí vai. Então são símbolos diferentes, mas que tem os seus suas respectivas contrapartes de um com o outro. E aqui o katakana de uma forma maior aqui para vocês poderem ver. A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Keko. Alguns são parecidos como, por exemplo, o K, mas a maioria é bem diferente. E esses aqui que parecem uma carinha sorrindo, é bem difícil de ver qual que é qual, porque uma é a ordem de desenho disso aqui é diferente, então veja que um vai de cima para baixo, esse aqui vai de cá para lá. E também é importante ressaltar que o japonês é escrito da esquerda para a direita, tá? Então, na hora que você vai escrever isso aqui, é dessa forma. Mas a dica que eu dou é, não se preocupe por enquanto em escrever isso aqui. Claro que se você acha que você vai decorar mais fácil escrevendo, então beleza. Mas a ideia é você pensar na melhor forma de decorar mesmo, né? E eu vou sugerir para vocês uma opção interessante aqui que eu mesmo usei. Então você vem aqui no Google e digita Kiss Hiragana. Aí entra nesse site Tofugu. E aqui você consegue selecionar o Hiragana e o Katakana. E aí você vai decorando eles, escrevendo o que eles significam. Então, no caso, eu quero a coluna do A. E aqui ele já vai me dar os 5 elementos aqui da coluna do A. Então, eu vou digitando eles aqui com o nosso alfabeto mesmo, né? Estou usando o teclado em português aqui. Então pronto, aqui eu já acertei todos, posso fazer de novo. Vamos supor que eu erre um aqui, sei lá, eu coloco outra coisa aqui. Pronto, errei. Então ele já indica que eu errei. E aí eu vou ter a chance de ir errando e aperfeiçoando de novo. E aí depois que eu terminar a coluna do A, eu vou fazer a do K. Depois que eu terminar do K, o que eu faço? Eu junto as duas. Então quando eu clico aqui eu consigo juntar as duas. Então aí eu vou aprendendo uma por uma. Depois eu aprendo Sa, junto as 3. Depois eu aprendo Ta, junto as 4. Até que vai chegar no final eu vou juntar todas. E aí eu vou ter que... Então aqui você vai escrevendo conforme você aprendeu. Beleza? Então essa aqui é uma forma bem interessante de aprender, de decorar, né, o Hiragana e também o Katakana. Deixa eu finalizar aqui para te mostrar que também tem a parte aqui do
katakana. Então, practice katakana, você consegue mudar aqui. E também tem os kondakuten, para você ir treinando aqueles que tem o símbolozinho em cima que eu comentei antes, beleza? Então, vai fazendo isso aqui, vai aprendendo um por vez, primeiro a coluna do A, depois do K, junta as duas, depois Sa, depois brinca de ir juntando isso aqui e memorizando, tá? Isso aqui, provavelmente você vai levar mais de uma semana para decorar o hiragana, mais de uma semana pro katakana. E é legal sempre ir revendo isso, porque isso aqui é a base do japonês para facilitar depois para você aprender o kanji, beleza? Uma outra dica que eu quero dar para vocês é você vir aqui em idioma, no caso eu já tenho baixado aqui, mas você pode baixar o teclado em japonês, tá? Você adiciona um idioma aqui, escolhe aqui e ele baixa o idioma e aí você consegue, ao clicar aqui, você consegue trocar, tá? Então aqui no caso ele vai me sugerir se eu quero usar com o nosso alfabeto mesmo, ou se eu quero usar em hiragana. E é bem interessante a maneira como isso funciona. Vou abrir aqui no bloco de notas para mostrar para vocês. Então no caso aqui eu estou com o nosso alfabeto, só que no padrão japonês. Então, por exemplo, não vai ter acento, tá? Então aqui, por exemplo, já não foi meu acento agudo. E aí tem uns atalhos interessantes, né? Em vez de você ficar clicando aqui para mudar aqui, você pode apertar Alt Shift, você já consegue trocando de idioma aqui no teclado. Se você apertar Alt aspas, simples, né? Ele vai mudar aqui, hiragana. Então aqui você já consegue escrever em hiragana. Então, vou dar um exemplo para quem não sabe como que escreve em japonês, né? Vou escrever, por exemplo, kuruma, que significa carro. Então, kuruma. Aqui eu escrevi em hiragana. Ele me sugere algumas opções embaixo, tá? Se eu der espaço, ele vai pro mais utilizado aqui, que é o kanji mesmo, tá? E aí eu posso dar Enter e aí seguir minha vida. E enquanto ele estiver sublinhado, eu posso escolhendo outras opções, apertando espaço e eu vou escolhendo outros aqui. Porque às vezes, por exemplo, você tem kami. Então tem várias opções aqui para que é lida, vários kanjis que são lidos dessa forma, várias palavras com a mesma pronúncia, né? Então, por exemplo, aqui significa Deus, né? Para quem assistiu Dragon Ball sabe, do Kami-sama, ele utilizava esse símbolo na camisa que significa Deus, Kami. Só que Kami também pode ser cabelo. Opa, tô escrevendo errado aqui. E aí eu tenho que escolher aqui outro kanji, né? Eu não lembro agora qual que é, talvez seja esse. E essa é uma forma de você conseguir escrever em japonês aqui com teclado. Também tem outros atalhos interessantes, por exemplo, Ctrl U, ele muda tudo para katakana. Então antes estava em hiragana, agora para katakana. E aí ele volta. Aí tem Ctrl I, que aí ele vai também mudando para katakana. E aqui Ctrl P, ele muda para o nosso idioma, só que com essa fonte bastante usada no japonês. Uma coisa importante também de vocês saberem é que no Google Tradutor, você pode clicar aqui, a melhor forma de você traduzir as coisas é clicando aqui para ativar o hiragana, e assim você consegue escrever as coisas aqui, né? Então, por exemplo, o Atashi, percebe que ele sugere em hiragana, se eu der espaço, ele sugere todas as opções aqui, no caso em kanji, no caso só em hiragana, no caso eu quero em kanji, e aí ele já traduz certinho. Então essa é a melhor forma de fazer tradução aqui no Google Tradutor. E por fim eu quero mostrar para vocês aqui o Anki, que é um sistema de flashcards. Você cria um baralho aqui, você consegue decorar as palavras novas muito mais facilmente. No caso aqui eu já fiz o meu de hoje, mas você pode entrar no site do Anki, digitando Anki no Google, você vai entrar aqui, você consegue depois utilizar isso no celular, pode baixar a versão desktop ou até usar online aqui, Anki Web, e aí fica linkado, tá vendo? Eu linkei o meu Anki Web com o meu programa. E aqui você consegue adicionar, então tenho aqui um baralho chamado japonês, então aqui na parte front eu adiciono uma palavra nova, né? Então no caso, vamos até voltar o nosso teclado aqui para japonês, e vamos colocar aqui Alt aspas, para ir para hiragana. Então aqui por exemplo eu vou colocar o verbo kiku, mais uma vez eu digitei em hiragana, eu digito, né, e ele aparece em hiragana, e aqui ele sugere algumas coisas embaixo, se eu der espaço ele vai para mais usada, que é o jeito que realmente eu queria escrever em kanji, né? Então uma parte em kanji, uma parte está em hiragana, mas a palavra inteira é kiku. E aqui eu gosto de escrever em hiragana, eu dou enter para manter em hiragana, para não trocar, aí eu dou um alt aspas para voltar para o nosso alfabeto, e aqui eu escrevo ouvir. Então agora eu adiciono isso no baralho. E aí o que vai acontecer? Ele vai aparecer para mim o kanji ali que você viu, a palavra ali que você viu em japonês, e eu vou mentalmente tentar acertar. Se eu acertar, eu coloco ali para passar, mesmo que eu errar, eu coloco para passar, e ele vai perguntar se foi fácil, médio, difícil, muito difícil.
e aí baseado nisso ele vai me sugerir mais vezes. Se eu achei difícil, esse cartão vai aparecer mais vezes. Então é um sistema de repetição espaçada, onde ele te apresenta várias vezes o que você tiver tendo mais dificuldade e menos vezes o que você já tiver dominado. Então por hoje é isso, pessoal. Eu quis fazer esse vídeo introdutório aí falando um pouco de japonês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês como eu estou fazendo para estudar japonês, alguns sites, métodos, livros, enfim, o que eu puder trazer para vocês aqui que possa também facilitar a vida de vocês aí, beleza? Valeu, pessoal, falou e até mais.